Então, seguindo aqui, nós teremos, além desse índice, o nome do usuário. Esse nome do usuário ele precisa ser varchar, tá? Aqui nós temos o tipo de dados, aqui no caso o índice, o ID, como vai ser um número, nós definimos como inteiro. Então, vem como padrão, nem precisei mexer. Aqui, como é texto, é varchar. Aí ele te pede o quê? O tamanho, né, os valores aqui desse campo. O que é isso? Se eu colocar 10, eu só vou poder colocar nomes que tenham até 10 dígitos, ou seja, 10 caracteres. É claro que eu não vou fazer isso, porque alguns nomes podem passar disso. Então aqui, né, o ideal para nome que eu costumo utilizar são de 30 a 35 caracteres, ok? Para que isso? Por que eu não coloco então 2000, por exemplo, de uma vez, que eu sei que nunca vai chegar a isso? Porque quanto maior o valor que você colocar aqui, mais espaço ele reserva na memória para esse dado. E se você não utiliza todo aquele espaço, né, com um fluxo gigantesco, isso nós estamos falando de um fluxo diário muito alto, o seu banco de dados pode lotar, né, superlotar aí, caso, isso também depende muito do seu plano de hospedagem, tá? do seu limite de espaço, mas o ideal é que você coloque para mais, mas pouco para mais do que você vai precisar. Então eu sei que para um nome, né, aqui, geralmente 35 caracteres é o suficiente, ok? Então é só para poder não permitir que ele armazene um espaço extra desnecessário, né, no seu banco de dados. Vamos lá, aqui eu vou ter também um outro que é o usuário. Poxa, então a gente vai ter também varchar, o usuário pode ser até 20 caracteres e senha, aqui também vou deixar até 20 caracteres. Essa senha, ela tem um porém, tá? Se você for trabalhar com criptografia, criptografia é codificar essa senha no momento em que ela é enviada para o banco de dados. Aí esse campo aqui é interessante você trabalhar com 150 caracteres, porque essa codificação pega, por exemplo, um nome, né? Vamos supor que a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um texto aqui. Ele vai pegar aquele nome e vai fazer isso aqui. Ele vai deixar um código desse tamanho aqui, ó. Tá? Então é uma coisa bem estruturada aí, né? Claro, você ganha uma segurança maior. Como eu não vou trabalhar por enquanto para esse projeto com MD5 e nenhum tipo de codificação, eu vou deixar o meu aqui 20 caracteres para ela. Ok, vamos supor que eu preenchi todos os campos. Se eu quiser adicionar mais nesse momento, eu tenho aqui a opção de adicionar uma coluna, tá? Eu não vou adicionar, eu vou precisar de mais, mas eu vou mostrar para vocês como já fazer essa adição após a criação da tabela. Então, quando ela está criada aqui, você tem duas informações aqui que são muito importantes. A procura, que é basicamente para você visualizar dados que estão registrados nessa tabela, não tem nenhum, tá? Aqui está a minha tabela, se eu tivesse dados, teriam outras linhas abaixo. E a estrutura é para você mexer nos dados dela. Quando você entra em estrutura, ele te mostra quais são os campos que foram criados e as suas especificações. Se você quiser alterar um desses campos, você pode clicar aqui, ó, em muda. Se eu clicar em muda, ele vai abrir o campo 4 e eu poderia fazer uma modificação aqui nele, tá? No nome dele, na quantidade de caractere e em várias outras pré-definições. Tá? Tem uma aqui, por exemplo, que é nulo. Esse nulo, quando você habilita essa opção, define que aquele campo do banco de dados pode também receber valor vazio, valor nulo. Ele pode ser criado dados para essa tabela, criado um registro, sem a necessidade desse campo senha, por exemplo, ser preenchido, né? O que na tabela de usuários não faz sentido para esse campo, porque quando eu crio um usuário, obrigatoriamente ele tem que ter um nome, ele tem que ter um usuário e tem que ter uma senha. Se ele não tiver essas informações aqui, como que eu vou dar acesso a ele? Então, por enquanto, nenhuma opção aqui pode receber valores nulos, ok? Na estrutura, voltando para ela aqui, você também consegue adicionar colunas aqui abaixo. Então, você tem add, né, aqui a quantidade de colunas que você vai adicionar e o local onde você vai. Por exemplo, eu vou adicionar depois do campo senha. Quantas colunas? Uma coluna. Né? Só que aqui no caso eu não vou fazer uma, eu vou fazer... Pode ser 2 colunas. Acredito que esteja bom dessa forma. Porque vai ser aqui o nível desse usuário, né, ou o cargo dele. Tá? Então depois eu até defino aqui a sua estrutura. Basicamente vão ser 3. Vai ser administrador, professor ou aluno. E o outro vai ser a data de cadastro, que eu quero recuperar também a data, por exemplo, que aquele professor, que aquele aluno se cadastrou na plataforma. Então eu vou clicar em executar e vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui o nível, né, de permissão dele, tá? E aqui
a data. Nível pode ser também varchar, porque vai carregar texto. Como eu vou colocar aqui, ó, ele vai ser administrador, professor ou aluno, né? Nenhuma dessas informações passam de 15 caracteres. Então aqui eu posso colocar já um valor um pouco menor. A data, ela tem uma tipagem do tipo date, né? Você tem dois, date ou date time. Date time para gravar a hora também, mas nesse caso não me interessa gravar a hora exata que ele se cadastrou. Tá ótimo já a data em que foi cadastrado. Após então configurar dessas informações, a data não tem tamanho, tá? Você clica aqui em guardar. Nenhum desses dois também vão poder receber valores nulos. Todos serão obrigatórios para o preenchimento da tabela. Beleza? Tá aí então criada a nossa primeira tabela. Olá, vou estar disponibilizando todas as aulas desse curso aí de forma gratuita no meu canal do YouTube. Eu vou pedir aí aos alunos que dêem uma força, né, clicando em gostei. A cada vídeo que for chegando a 200 likes, eu vou colocando o próximo, né, até colocar todo o material aí do portal, né, disponível para vocês.